Olá, meus queridos irmãos e amigos também que nos acompanham neste espaço, nessa playlist, nessa disciplina Parábolas de Jesus. Eu me chamo Mateus, sou pastor da Igreja Batista Central de Taguatinga, pastor desta igreja. É uma alegria muito grande poder estar nesse espaço com você, para que nós possamos estudar a palavra de Deus. Esta nova classe iniciou semana passada, uma aula muito boa pela nossa irmã Vanessa, uma aula excelente sobre a didática de Jesus, vale a pena conferir. Se você não assistiu a primeira aula, eu quero encorajar você a investir um tempo e a assistir e a estudar através da aula ministrada no domingo passado. E a cada domingo, aqui nesse espaço, nós vamos ter um professor da nossa escola bíblica dominical, um dos professores da nossa escola bíblica, trazendo a ministração sobre as parábolas de Jesus. Uma honra para mim estar com vocês. Atualmente, eu sou professor da classe Relacionamento Discipulador e eu espero que esses próximos minutos sejam de edificação para as nossas vidas. Se você está assistindo ou acompanhando esta aula no domingo, às 9 da manhã, que é o nosso horário, bom dia para você. Se você está assistindo, acompanhando em outro horário, bom dia, boa tarde ou boa noite. O importante não é o horário. O importante é dedicar tempo para aprender mais sobre a palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor nesse instante? Pai querido, Pai bendito, nós queremos exaltar, bendizer, glorificar o Teu nome, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por todo o trabalho da escola bíblica da nossa igreja, pelo trabalho que o Ministério da Educação tem feito, nos dando a oportunidade de nos capacitar mais no estudo da Tua Santa Palavra. Obrigado pela vida dos nossos irmãos Vanessa e Pedro, que lideram esse ministério. Que o Senhor possa continuar abençoando os Teus filhos, ó Deus, e suprindo todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Abençoa também todas as nossas classes que estão acontecendo, os professores de cada uma das classes, as ministrações que nós teremos em todas as classes e também nesta. Que nós sejamos, ó Deus, cada vez mais edificados na Tua palavra. Possamos aprender mais, conhecer mais, entender mais e praticar mais a Tua palavra nas nossas vidas. Recebe, portanto, ó Pai, o nosso louvor e a nossa adoração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus queridos, nós então estamos estudando sobre as parábolas de Jesus. E hoje nós vamos trabalhar a parábola do semeador, uma parábola que eu gosto muito, muito. Parábola essa que está presente em Mateus capítulo 13, entre os versos 1 e 23, está presente também nos outros evangelhos sinóticos, Marcos capítulo 4, Lucas capítulo 8, também apresentam a parábola do semeador, a primeira parábola contada por Jesus em seu ministério público. Não à toa ele contou essa parábola, uma parábola extremamente importante, extremamente significativa, dentro da didática de Jesus, como nós estudamos na última semana. É muito importante entender a didática que Jesus Cristo utilizou-se para ensinar através de parábolas, para que nós possamos entender inclusive o conceito de reino de Deus. Nós estamos utilizando como ferramenta para os nossos estudos esta revista aqui, da série Vida de Cristo, chamada Parábolas de Jesus. Essa revista, se você não tem ela ainda, você pode entrar em contato conosco, através do nosso Ministério de Educação, ou através da nossa Secretaria Administrativa, para que você possa adquirir a sua revista, receber a sua revista e acompanhar os nossos estudos. Eu vou utilizar também, meus queridos irmãos, alguns apontamentos deste livro aqui, As Parábolas de Jesus, comentadas por John MacArthur. Um livro muito interessante, muito bom, também recomendado para a direção da nossa escola bíblica. Vale a pena a leitura. Um livro muito bom que trata também a respeito das parábolas de Jesus. Vou utilizar também, meus queridos irmãos, alguns conceitos deste livro aqui. Você que já passou pela classe Relacionamento Discipulador, você conhece esse livro. É o livro Raízes, que aborda os chamados
elementos do relacionamento discipulador. E o pastor Roosevelt Arantes, quando escreve este livro, em um dos capítulos, quando fala a respeito do ensino do evangelho e de como preparar o coração das pessoas que nós discipulamos, para que elas possam também multiplicar discípulos de Jesus, trabalha exatamente a parábola do semeador, e nós vamos também utilizar esse texto como referência para a nossa caminhada. Um outro livro que eu gosto muito, esse já é um livro um pouco mais técnico, é o livro do teólogo Joaquim Jeremias, chamado As Parábolas de Jesus. Uma leitura um pouco mais densa, repito, um pouco mais técnica, e não trata da exegese das parábolas, mas fala um pouco da hermenêutica que Jesus Cristo utilizou para contar as suas parábolas. Vale a pena também a leitura se você quiser se aprofundar um pouco mais no tema parábolas, não especificamente no conteúdo das parábolas, mas no tema parábolas de Jesus. E finalmente, mas não menos importante, eu quero também destacar esse livro aqui, a respeito da Teologia do Novo Testamento, de Leo Morris. Aliás, se você procurar uma teologia, uma boa teologia do Novo Testamento, você vai encontrar um capítulo dedicado ao Evangelho de Mateus. Possivelmente, você vai encontrar uma análise a respeito das chamadas parábolas do reino. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco a respeito disso. E a parábola do semeador também é uma das parábolas contadas nesse contexto do reino de Deus. Então esse livro também é bem interessante, vale a pena ser lido, vale a pena ser estudado. Já que nós estamos nesse momento merchan, digamos assim, eu gostaria de rapidamente destacar para você, talvez você já conheça, mas talvez não, a Bíblia do Discipulado. Nossa igreja tem adotado esta Bíblia para estudos de discipulado em pequenos grupos ou individualmente. E nós temos essa Bíblia conosco para poder oferecer àqueles que quiserem adquirir. Então, se você quiser adquirir essa Bíblia, você pode também entrar em contato conosco. Uma Bíblia muito interessante, né, por conta dos cursos de discipulado que estão presentes aqui. Eu tenho certeza que vão também abençoar a sua vida. Temos esta versão, a chamada versão brochura, e temos essa versão aqui chamada capa de luxo. Você pode também adquirir para o seu próprio estudo ou até para abençoar outra pessoa, presenteando com um exemplar da palavra de Deus. Muito bem, queridos, vamos então dar início ao nosso estudo propriamente das parábolas de Jesus, começando, como eu disse, com a parábola do semeador. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura na sua Bíblia. A leitura vai aparecer na tela também, mas eu gostaria de pedir que você estivesse com a sua Bíblia em mãos, para que você possa acompanhar e, eventualmente, com o seu caderno, fazendo anotações a respeito do que nós iremos tratar e conversar neste momento. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional o texto de Mateus capítulo 13, entre os versos 1 e 23, que traz esta parábola. Vamos então à leitura do texto, que diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou no barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em terra boa, em boa terra. Deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. E quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo,
Eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Amém. Que o texto da palavra de Deus possa alcançar os nossos corações. Nós estamos então, meus queridos irmãos, diante de uma das mais conhecidas parábolas de Jesus, a parábola do semeador. A parábola que conta de alguém que lança as sementes e essa semente cai em vários tipos de solo. E a partir disso, Jesus então vai falando de como estes solos reagem, esses tipos de solo reagem à semente que foi lançada. Aquela que foi lançada na beira do caminho, ela é recolhida pelos pássaros. Aquela que foi lançada entre as pedras, ela cresce inicialmente, mas por não ter base, por não ter raiz profunda, ela logo se desfaz, ela logo morre. A que cai entre os espinhos é sufocada. E aquela que cai em boa terra, ela dá frutos. A 100, 60 e 30 por um. Que é uma boa colheita, viu, meus queridos irmãos? 30, 60 e 100 por um é uma excelente colheita. Deixa eu ler aqui um dos comentários que John MacArthur faz quando escreve a esse respeito. Ele diz algo interessante. Ele diz o seguinte: no século I, os campos de Israel eram terrenos longos e estreitos, demarcados por trilhas, não por muros ou por cercas. O semeador usava um método de lançar a semente em um arco amplo, pegando um punhado de sementes por vez de um saco que estava pendurado em seu lado e lançando-a sobre uma faixa ampla de terra. Era muito comprido, porém estreito, os campos onde eram semeadas as sementes, onde eram lançadas as sementes. O arco de dispersão poderia parecer muitas vezes aleatório, e às vezes era mesmo. Em muitos momentos, ele lançava de forma aleatória, mas o método tinha uma vantagem muito grande. Era possível cobrir grandes áreas do solo com sementes espalhadas de forma homogênea. À medida que ele ia lançando na faixa do terreno, muitas faixas desse terreno, deste solo, então recebiam a semente e poderia florescer de forma, ou frutificar de forma homogênea. Um semeador experiente não permitia que as sementes caíssem em áreas concentradas ou se amontoassem em pequenas pilhas. Ele lançava as sementes o mais longe possível, da forma mais regular possível. Qual era o objetivo?
O objetivo era cobrir todo o campo arado, sem deixar as margens sem sementes. Por que que parte das sementes caíram à beira do caminho? Porque o semeador procurava, um semeador, não sabemos sequer o nome desse semeador, também não importa. O que importa aqui não é nem o semeador e nem também a semente, porque a semente nós sabemos qual é a palavra de Deus. Ela não precisa ser qualificada aqui, porque quando Jesus Cristo explica a parábola, fica claro que é o anúncio do Evangelho. É do anúncio do Evangelho que se trata o ensino da parábola do semeador. O que está em destaque aqui são os tipos de solo. Os 4 tipos de solo que são apresentados nesta parábola, que recebem a mesma semente que é lançada pelo mesmo semeador. Mas por que então algumas sementes caíram à beira do caminho? Porque exatamente era desta forma que o semeador fazia. Ele lançava na maior extensão possível as sementes, para que mesmo a margem do terreno não ficasse sem receber, para aproveitar ao máximo o terreno que havia sido arado. E na medida que ele lançava a longas distâncias a semente, para cobrir também a margem do terreno, algumas dessas sementes poderiam também cair para fora do terreno, ou seja, à beira do caminho. Não é que a semente era lançada propositadamente à beira do caminho, preste bem atenção. Assim como também não podemos ter a ilusão de que o semeador lançava a semente sobre as pedras. E quando a gente lê essa parábola, a gente fica pensando assim, puxa vida, o semeador, primeiro, lança uma semente à beira do caminho. Qual era o propósito disso? Qual era o propósito de lançar à beira do caminho onde todo mundo pisa, onde o chão é batido, onde dificilmente vai florescer alguma coisa? Por que lançar também a semente sobre pedras, um amontoado de pedras? Ou por que lançar sementes sobre espinhos? Meus queridos, nem uma coisa, nem outra, nem muito menos outra. Na verdade, o semeador lançava sobre a terra arada. Agora, o solo muitas vezes se apresentava por debaixo da terra aparente, da primeira camada mais superficial do solo, apresentava pedregulhos, que não eram vistos no momento em que a lâmina do arar, do tratar a terra, poderia alcançar. As lâminas que eram utilizadas para arar a terra, elas conseguiam cavar em torno de 25 centímetros. Mas em alguns solos, abaixo, com uma profundidade maior, haviam pedras, pedregulhos. Os espinhos que sufocam as sementes no terceiro tipo de solo também não estavam aparentes. Se tratam de ervas daninhas que cresciam no solo e que sufocavam as raízes das plantas. A gente não pode achar que um semeador deliberadamente escolheu uma terra onde havia espinhos aparentes e jogou. Ou uma terra onde haviam pedras aparentes, pedregulhos, e jogou. Ou ele parou na beira da estrada e jogou as sementes. Não. Ele jogou na terra, arada. Algumas caíram à beira do caminho porque faziam parte do propósito de tentar buscar toda a margem do terreno. Outras que caíram em terreno pedregoso e espinhoso era por conta da propriedade daquele terreno, da capacidade ou da incapacidade daquele terreno de florescer. Isso precisa ficar muito claro para nós, para que nós possamos entender de fato o porquê dessa parábola e por que Jesus Cristo utiliza exatamente desta figura de linguagem, desse contexto, dessa história, para tentar ensinar algo aos seus discípulos. Como nós vimos na aula da semana passada com a irmã Vanessa, Jesus faz uso das parábolas para dizer algo sem dizer aquilo que quer dizer. Ou seja, ele utiliza desta fórmula de discurso para poder trazer entendimento àqueles que possuem entendimento adequado para perceber. Mas esse entendimento não é do ponto de vista cognitivo, não é da percepção puramente humana. É a iluminação que o Santo Espírito de Deus dá àqueles que se colocam nas mãos do Senhor, que se entregam nas mãos do Senhor, que são por Ele transformados, alcançados. E quando isso acontece,
conseguem perceber, aqueles que são discípulos de Jesus, percebam qual é a diferença? Quem entende a parábola do semeador, para quem Jesus explica a parábola do semeador, são os discípulos, não é a multidão. São aqueles que se tornam discípulos de Jesus. Para que nós possamos entender a verdade por trás das parábolas, nós precisamos ser seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, entregar por completo a nossa vida a Ele, reconhecendo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Sem esse movimento, isso não é possível. Então, a primeira semente foi lançada no solo, está à margem da terra que foi arada e que acabou caindo à margem. Ela foi retirada pelos pássaros. Não germinou porque estava numa terra pisoteada, numa terra batida. A segunda semente, ela chegou a florescer, ela cresceu, virou uma planta, só que ela não tinha raiz por causa das pedras, ela era superficial. Logo ela secou, logo ela morreu. A terceira planta também começou a germinar, começou a florescer, só que as ervas daninhas que estavam por debaixo do terreno sugaram toda a força, toda a seiva, toda a alimentação desta planta que também não prevaleceu. A única que prevaleceu, ou as únicas sementes, foram aquelas que foram lançadas em terra boa, em terra fértil. Não tinha pedregulhos, que não tinham ervas daninhas, que não eram terra batida e que puderam então oferecer uma colheita vantajosa. Na época de Jesus, meus queridos irmãos, se um fazendeiro colhesse 10 por 1, já seria uma colheita maravilhosa, fantástica. Porque aqui não se trata de cada semente florescer 10 vezes, ou resultar em 10 plantas, não é isso, não é sobre isso que se trata. Se trata sobre o preço da semente, o lucro sobre o lançar da semente, o valor que é investido para o lançar de uma semente. Se ele fosse resgatado 10 vezes, aquele valor, então se dizia que a colheita foi vantajosa, porque ela colheu 10 por 1. Então, quando Jesus Cristo diz, nesse texto, que as sementes floresceram a 100 por 1, a 60 por 1 e a 30 por 1, está dizendo que o lucro sobre cada semente foi o valor de 30 sementes, de 60 sementes e de 100 sementes. Ou seja, um lucro extraordinário, muito mais do que extraordinário. 30, 60 e 100. Repito, se chegasse a 10% de lucro em cima do valor da semente, já seria algo fantástico para o fazendeiro. Imagina 30, imagina 60, imagina 100. Fantástico, né, meus queridos irmãos? O que ele está dizendo é que quando nós frutificamos no reino de Deus, quando nós nos colocamos na posição de semeador para lançar a semente e frutificar no reino, para que vidas sejam alcançadas, esse resultado é extraordinário, sempre extraordinário. E olha, Jesus já considera as diferenças que existem entre nós. Um vai florescer a 30 por 1, outro vai frutificar a 60 por 1, outro a 100 por 1. Mas mesmo assim, 30, 60 ou 100, se trata de colheita extraordinária. Sabe por quê? Porque se tratam de vidas. Se tratam de vidas. Não tem nada mais extraordinário do que nós vermos vidas se entregando a Jesus, sendo resgatadas por Cristo Jesus da condição de pecado, para serem transformadas para uma nova vida com Cristo Jesus. Então, meus queridos irmãos, quando nós olhamos para a palavra do semeador, para a parábola do semeador, é exatamente isso que nós vemos. Nós vemos o relato de Jesus Cristo e a explicação que ele dá aos seus discípulos de como as coisas devem acontecer no reino de Deus. É assim que as coisas devem acontecer no reino de Deus. Nós somos chamados para expandir o reino de Deus. Nós somos chamados para proclamar o reino de Deus. Nós somos chamados para ver o reino de Deus frutificar através das nossas vidas. Nos colocando na posição de semeadores. Um dia, alguém semeou a palavra de Deus para nós. Um dia, alguém compartilhou a palavra de Deus conosco. Um dia, alguém foi instrumento de Deus para que essa palavra
essa palavra, germinasse no nosso coração, florescesse em nosso coração, frutificasse em nosso coração como terra boa. Nós somos chamados a fazer isso com outras pessoas. Mas por que esta parábola de semeador, ela inaugura as outras parábolas que estão presentes no Evangelho de Mateus? Nós temos um conjunto no Evangelho de Mateus conhecido como as parábolas do reino. E a parábola do semeador, em Mateus, ela inaugura as chamadas parábolas do reino, porque ela está falando exatamente como as coisas devem acontecer no reino de Deus. Jesus utiliza-se muito de parábolas para ensinar aquilo que ele tinha de princípio para os seus ouvintes, principalmente para os seus discípulos. Há um teólogo chamado A.M. Hunter, ou Hunter, que diz o seguinte: as parábolas perfazem mais de um terço dos registros do ensino de Jesus. Mais de um terço. Mais de um terço. Essencialmente nos sinóticos, há uma discussão através da qual João apresenta ou não parábolas. A maioria esmagadora dos teólogos dizem que em João não temos parábolas. Alguns teólogos isolados defendem em alguns textos específicos, trechos específicos de João, a ocorrência de parábolas, mas o que nós temos de maneira maciçamente aceita é que os sinóticos é que compreendem as parábolas de Jesus, Mateus, Marcos e Lucas, sendo que desses três, sem sombra de dúvida alguma, quem mais dedica espaço no seu texto para absorver, para apresentar as parábolas de Jesus, é o Evangelho de Mateus. São muitas parábolas. Para vocês terem uma ideia, pelo menos 11 das parábolas contadas por Jesus em Mateus compreendem aquilo que nós chamamos das parábolas do reino. 11 vezes, Mateus registra a seguinte fórmula: o reino dos céus é semelhante a. O reino dos céus é semelhante a. Esta é a fórmula que Jesus Cristo utiliza para falar sobre as chamadas parábolas do reino. Essas parábolas, elas estão presentes, a maioria delas, está presente aqui no capítulo 13 de Mateus. Apenas Mateus registra todas elas. Em Marcos e em Lucas nós temos a reprodução de algumas delas. Mas o único evangelho que apresenta o grande conjunto das chamadas parábolas do reino é Mateus. Não podemos esquecer que Mateus escreve para uma comunidade judaica. Mateus, em todo o seu escrito, ele tem essa preocupação de aproximar a pessoa de Jesus, de alinhar o pensamento da mensagem de Jesus com a cultura judaica, com a religião judaica, com o pensamento judaico. Não à toa, nós temos no início do Evangelho de Mateus a genealogia de Jesus. Por que apenas Mateus se preocupa com isso? Marcos inicia direto no ministério público de Jesus. Lucas até traz os primeiros anos da infância e adolescência de Jesus, mas sob uma outra ótica. Os irmãos terem uma ideia, o anjo no Evangelho de Lucas aparece a Maria, a mãe de Jesus. No Evangelho de Mateus, não. No Evangelho de Mateus, cuja a cultura patriarcal era muito forte, muito arraigada, o anjo aparece a José. Um outro elemento, quando nós lemos do capítulo 1 para o capítulo 2 do Evangelho de Mateus, nós vemos que a narrativa que Mateus constrói, falando a respeito dos primeiros anos e até dos primeiros dias do nascimento de Jesus, elas, meus queridos irmãos, nos mostram o cumprimento das profecias veterotestamentárias a respeito de Jesus. A fuga para o Egito, a visita dos magos. Existem várias citações do Antigo Testamento presentes na narrativa que conta a história de Jesus. Profecia de Isaías, profecia de Jeremias, profecia de Ageu, profecia de Miqueias. Profetas do Antigo Testamento, conhecidíssimos na cultura e na religião judaicas. E Mateus, ele então escreve, obviamente, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, para que a comunidade judaica, ali no primeiro século, segunda metade do primeiro século,
pudesse ser convencida a respeito da pessoa de Jesus como Messias, como Cristo enviado de Deus para a salvação do seu próprio povo e também de toda a humanidade. Por isso, tantas referências ao reino de Deus, ao governo de Deus, ou muitas vezes classificado como reino dos céus, uma fórmula mais conhecida no ambiente judaico, por Mateus. Mas olha aí, nós temos um quadro apresentando as parábolas, as chamadas parábolas do reino, que começam com essa fórmula. O reino de Deus é semelhante ou o reino dos céus, melhor dizendo. Em Mateus não aparece o reino de Deus, é o reino dos céus. Nós temos a parábola do joio, capítulo 13, versos 24 a 30. Parábola da mostarda, capítulo 13, versos 31 e 32. Parábola do fermento, capítulo 13, verso 33. Parábola do tesouro escondido, capítulo 13, verso 44. Parábola da pérola, capítulo 13, versos 45 e 46. Da rede, capítulo 13, 47 a 50. Todas estas 6 parábolas, somente no capítulo 13 de Mateus. Todas estas 6 parábolas, chamadas parábolas do reino. Depois você dá uma olhada nesse texto, no seu texto aí que está com a sua Bíblia agora. Dá uma olhada na sua Bíblia. Todas elas começam com esta fórmula. O reino dos céus é semelhante a. Essa é a fórmula das chamadas parábolas do reino do Evangelho de Mateus. Depois nós temos um salto, olhando novamente para o quadro, nós temos lá para o capítulo 18, a parábola do servo que não queria perdoar. Lembra dessa parábola? Jesus conta quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deveria perdoar o irmão, a ofensa de um irmão. Jesus diz, olha, alguns dizem 7, eu te digo 70 vezes 7. E ele então conta essa parábola a respeito de um servo que foi perdoado, mas não quis perdoar. Ele começa contando a parábola assim. O reino dos céus se parece com, ou é semelhante a. Depois, no capítulo 20, versos 1 a 16, a parábola dos trabalhadores na vinha também começa com essa fórmula. A parábola da festa de casamento, capítulo 22, versos 1 a 14, depois você confere. A parábola das 10 virgens, também exatamente com essa fórmula a respeito do reino dos céus. E finalmente a parábola dos talentos. Tem um asterisco aí, você está vendo no quadro, porque a parábola dos talentos é a única cuja expressão, o reino dos céus é semelhante a, não aparece. Mas a parábola dos talentos, ela está na sequência direta da parábola das virgens. E quando inicia o texto no versículo 14, a referência que aparece ali é exatamente essa. Jesus está falando do reino dos céus e traz a parábola das 10 virgens. Está no capítulo 25, entre os versos 1 e 13. Tem uma falha aqui na referência. Do verso 1 ao verso 13. E na sequência, no verso 14, ele continua falando sobre o reino dos céus, agora contando a parábola dos talentos. Então, como está em destaque aí no próximo quadro, as 6 primeiras parábolas do reino estão em Mateus capítulo 13. Capítulo 13 do Evangelho de Mateus, meus queridos irmãos, é conhecido entre os teólogos como o capítulo das parábolas do reino. Exatamente por essas referências de Jesus falando a respeito do que se compara ao reino dos céus, o que se compara ao reino de Deus. Agora dá uma olhadinha nesse quadro, tá olhando nesse quadro? Parábola do joio, parábola da mostarda, parábola do fermento, parábola do tesouro escondido, parábola da pérola, parábola da rede, parábola do servo que não queria perdoar, os trabalhadores na vinha, da festa de casamento, das 10 virgens e dos talentos. Ora, e a parábola do semeador? Está presente nesse quadro? Eu não disse que essa é uma parábola do reino também? Como é que ela não está presente então nesse quadro? Meus queridos irmãos, exatamente porque ela não traz essa fórmula. O reino dos céus é semelhante a. Jesus fala a respeito do reino de Deus, ou do reino dos céus. Jesus fala como acontece a expansão do reino dos céus através da semeadura, mas não utiliza fórmula aqui. Mas com certeza, eu quero destacar para você é isso. Com certeza, a parábola do semeador também é uma das parábolas do reino, ou uma das parábolas do reino dos céus,
ou uma das parábolas do reino de Deus. Semeador também é uma parábola do reino. Isso é muito interessante para que nós possamos entender não apenas a parábola do semeador, mas as outras parábolas que serão estudadas, como Jesus Cristo constrói o seu argumento e como os evangelhos apresentam as parábolas que foram ensinadas por ele. Nós vamos seguir então um pouco no nosso estudo, olhando agora para a nossa revista, porque nós temos então algumas lições importantes que nós gostaríamos de destacar durante esse nosso estudo. A primeira delas é a seguinte: nós temos aqui uma visão panorâmica do semeador. Jesus adotou um método prático para ensinar por comparação. Mais uma vez eu faço menção à aula da irmã Vanessa na semana passada, porque ela, quando trabalhou a didática de Jesus, ela deixou isso claro. Jesus utiliza a comparação. Se Jesus Cristo fosse contar uma parábola hoje, estivesse aqui entre nós hoje, possivelmente ele não falaria sobre semeador, não falaria sobre tipos de solo, ele utilizaria outras figuras de linguagem mais próximas a nós, do nosso universo, do nosso tempo, para poder ensinar a respeito daquilo que ele gostaria de transmitir como mensagem e como ensino para os seus seguidores. Mas nós temos, meus queridos irmãos, esta afirmação de que, através da comparação, Jesus Cristo então ensina uma grande verdade acerca do reino de Deus. Por isso as parábolas do reino utilizam essa fórmula. O reino dos céus é semelhante a. E aí nós temos a parábola, repito, do joio, a parábola da pérola, a parábola do tesouro escondido, a parábola da mostarda. O reino dos céus é comparado a estes elementos do cotidiano, da vida comum do judaísmo no primeiro século da era cristã. Jesus tinha uma habilidade, tinha uma destreza de pensamento, uma sabedoria, meus queridos irmãos, impressionante. Jesus também observou o trabalho do semeador. Como eu disse, esse semeador que aparece aqui na parábola não é o semeador, alguém que mereça destaque. Na verdade, Jesus está narrando aquilo que o semeador fez e como os solos se comportaram à recepção da mensagem que ele lançou. Por uma inferência inicial, alguns teólogos dizem, estudiosos dizem, que o semeador é o próprio Jesus, que anuncia o seu evangelho, que lança a semente para que as pessoas sejam alcançadas. Mas nós também podemos nos perceber na posição de semeador. Mas eu diria que essa posição ela cabe muito mais a nós do que ao próprio Cristo, porque nós somos alcançados para ser instrumentos de alcance de outras pessoas. É claro que não somos nós quem alcançamos ninguém, somos nós quem convencemos ninguém. A conversão não depende de nós, é graça de Deus sobre a vida das pessoas. Mas o Senhor quer nos usar como instrumentos, quer que sejamos semeadores, quer que nós lancemos a semente do Evangelho. Todas as pessoas, a todas, sabe por quê? Você não sabe qual é o tipo de solo que você vai encontrar na vida das pessoas. O pastor Roosevelt trabalha muito bem esse conceito no seu livro Raiz, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre os tipos de coração que nós temos, descritos aqui nessa parábola. E nós precisamos então entender que, para quanto mais pessoas nós lançarmos a semente, maior a possibilidade de nós vermos a semente frutificar. Nós temos uma razão aqui de 1 para 4, de 25% das sementes que são lançadas terminam. Significa uma má comparação, obviamente. Se nós lançarmos para 20 pessoas o Evangelho, talvez 5 sejam alcançadas por ele. Claro que isso aqui se trata, meus queridos irmãos, de uma má comparação. Mas eu estou enfatizando isso apenas para dizer que quanto mais nós lançarmos o Evangelho, maior a probabilidade de nós vermos essa semente cair em boa terra. Outra coisa importante de destacar é que Jesus projeta uma visão do campo, do tempo e do espaço. Temos uma visão panorâmica aqui
da grande semeadura do Evangelho para a expansão do reino de Deus no mundo. Como o próprio Jesus Cristo disse, vocês serão minhas testemunhas aqui na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele mesmo iniciou essa pregação ali em Jerusalém, na região da Judéia, na região da Galileia. E ele deixou esse comissionamento, essa missão para nós, seus discípulos. Você tem me cansado, você já me cansou de ouvir falar sobre isso aqui na nossa igreja, na missão que nós temos, ir e fazer discípulos de Jesus. Ele nos deixou isso. Ele deixou muito claro isso na parábola do semeador. Ele chega a dizer, quem tem ouvidos ouça. Vamos estar atentos ao chamado de Deus para a nossa vida. Em segundo lugar, meus queridos irmãos, eu quero destacar. Jesus explica o significado da parábola. Explica para os seus discípulos. Eu quero ressaltar isso aqui. Quem entende a parábola do semeador são os discípulos de Jesus. Jesus conta a parábola para a multidão, para as pessoas. Mas para quem explica a parábola, os seus discípulos. Você quer entender as parábolas de Jesus? Você precisa desenvolver um comportamento de vida espiritual. E eu falo isso, meus queridos irmãos, sem menor teor pejorativo. Sabe, às vezes a gente ouve as pessoas dizendo assim de forma pejorativa, fulano tem que ser mais espiritual, ou então fulano é muito espiritual. Não. Eu estou dizendo que se nós não tivermos o discernimento espiritual, as lentes espirituais, nós não conseguimos entender a parábola do semeador e as outras parábolas de vida. Por isso que precisa ser um movimento regado à oração. Precisa ser um movimento desprovido de qualquer vaidade. Qualquer vaidade. Precisamos nos colocar quebrantados nas mãos de Jesus para que possamos absorver o conteúdo daquilo que Ele quer ensinar através dessa parábola para as nossas vidas. E o semeador da palavra deve saber. O semeador da palavra, meus queridos, deve saber que a palavra é uma só, a semente é uma só, mas os tipos de solo são diferentes. Jesus fala de 4 tipos de solo, ou 4 naturezas, ou 4 formas de um mesmo solo se comportar. Solo que é duro, chão pisado e nem chega a frutificar. Solo com pedras, solo com espinhos, ervas daninhas, e solo bom. Terra fértil para a frutificação. Então, nós somos chamados a lançar a semente. Esta é a ordem de Jesus para nós. Repito, Mateus 28, 19 e 20. Não tem como fugir disso. Este é o chamado de Deus para as nossas vidas. Então nós temos aqui, em terceiro lugar, preste bem atenção, acompanhe conosco na revista, na página 17, nós temos uma só terra, mas nós temos 4 diferentes naturezas. Nós temos o solo duro, à beira do caminho, nós temos o solo pedregoso, o segundo tipo de solo, nós temos o solo cheio de espinhos e nós temos o solo de boa terra, fértil, fofo e profundo. E aí eu quero trazer mais uma vez, quero trazer uma citação de John MacArthur, falar mais uma vez dele, agora trazer uma citação que fala a respeito do ponto crucial dessa parábola. Preste atenção. O ponto crucial da parábola tem a ver com o solo. Você não chegará à essência dessa parábola sem compreender que o solo é uma imagem do coração humano. Repetir. Você não chegará à essência dessa parábola sem compreender que o solo é uma imagem do coração humano. Profundo isso, né, meus queridos irmãos? Mas é isso mesmo. Nós temos então aqui 4 tipos de solo. Uma mesma terra, as palavras do autor da nossa revista, com 4 naturezas de solo diferentes. O pastor Roosevelt, no seu livro, diz que nós temos então
4 tipos de corações em relação à semeadura, em relação à entrega do Evangelho, à entrega da semente do Evangelho. O primeiro coração, como nós lemos aqui, é do coração cuja semente cai à beira do caminho, ou solo duro à beira do caminho. Meus queridos irmãos, essa semente, ela nem chega a germinar. Corações obstinados, corações petrificados, corações endurecidos. Vou dizer uma coisa para você. Não considero que essas pessoas sejam simplesmente ateias. Talvez existam muitos ateus cujos corações estejam realmente fechados. Mas existem muitas pessoas que gracejam nas nossas igrejas, frequentam as nossas igrejas, têm um comportamento de vida normal, cristão, da cristandade do modo geral, cultura cristã, mas cujo coração é totalmente fechado para. Sabe os chamados amigos do Evangelho? A gente diz assim, fulano é tão bom, só falta ser crente. Como se isso fosse um detalhe pequeno. Na verdade, a coisa mais importante da vida de alguém é entregar a sua vida a Jesus. O primeiro coração é esse. Temos que identificar essa pessoa para quem estamos anunciando o Evangelho. Está com o coração assim. Não vai frutificar. Nós temos que orar para essa pessoa. Orar para que Deus mude o coração dela. Para que se transforme em boa terra. O segundo tipo é aquela semente que cai entre as pedras. Semente sobre as pedras, ou chamado solo pedregoso. Mas eu repito, as pedras não estão assim como está nessa imagem. Não são pedras aparentes, não. Não é, imagina um semeador experiente lançar sementes em cima das pedras, não. A pedra está por baixo. Por isso é que o texto diz que quando a pessoa recebe, Jesus fala sobre isso quando ele explica a parábola, ela recebe a mensagem com alegria, com muita alegria, ela é tocada, ela é alcançada, ela está motivada, ela está emocionada com aquela palavra que ela recebeu. Só que não tem profundidade. Primeira faixa de terra tem espaço para que ela possa germinar. Mas quando precisa da segunda faixa de terra, para que ela possa aprofundar as suas raízes, só tem pedra. Acaba o alimento, acaba a energia, acaba a vida daquela. Quando, meus queridos irmãos, pessoas começam com todo o gás, mas não aprofundam conhecimento e no relacionamento. Não é só conhecimento. Conhecimento é muito importante, mas também o relacionamento com Jesus. É isso que acontece. O coração não está entregue a Jesus. O coração não está colocado em Jesus. O coração, ele foi momentaneamente tocado, ele foi momentaneamente alcançado no sentido de ter sido vivido uma emoção assim que ela não sabe nem explicar. Não gerou transformação profunda. Não gera transformação profunda. Ela, além de germinar, vai prevalecer, ela vai perdurar. O terceiro tipo de coração, ou o terceiro tipo de solo, é a semente que está entre os espinhos, ou solo cheio de espinhos, a mesma coisa. Esses espinhos não estão aparentes como aparece na foto. Não. Os espinhos, na verdade, são ervas daninhas que estão por debaixo da faixa de terra. E estão, então, sufocando as raízes daquela semente, daquela planta que germinou. Muitas vezes, Jesus fala sobre isso, as preocupações dessa vida impedem que as pessoas permaneçam no caminho de Jesus, perseverem no caminho de Jesus, preocupadas com as contas que têm para pagar, preocupadas em ter determinado status ou determinada posição social. Jesus diz que o tipo de coração que acontece isso é como a semente que cai no espinho. Assim, o espinho está lá por baixo. Ela floresce durante algum tempo, mas os espinhos, as ervas daninhas, elas sufocam o crescimento, a continuidade dessa planta. Vamos orar. Orar. Esse coração seja quebrantado. Finalmente, o quarto tipo de coração que Jesus Cristo ensina, e nós sabemos, é a semente que cai
em terra boa. E aí o texto diz, Jesus depois explica isso. Ela vai dar 100, vai produzir a 100 por 1, a 60 por 1, a 30 por 1. A terra boa, ela recebe a palavra, ela confessa a Cristo como Salvador, ela se aprofunda no conhecimento e no relacionamento com Deus, mas ela tem um algo a mais. Isso aqui talvez seja um dos pontos mais importantes da parábola. Ela, depois que germina, ela produz outros frutos. Meus irmãos, um discípulo de Jesus por inteiro tem que fazer frutos. Tem que fazer novos discípulos. Tem que frutificar. Não precisa ser a 100 por 1, não. Pode ser a 60, pode ser a 30. Mas temos que frutificar para a glória do nosso Deus. Quero ler uma citação um pouco mais longa deste livro do teólogo Leon Morris. Diz algo muito interessante para nós. Acompanhe comigo. Estudar as parábolas é interessante, fascinante e desvenda aspectos importantes do reino. Especificamente, elas ensinam que a vinda do reino traz consigo um momento crítico. Ela obriga as pessoas a se decidir. Também dá início a um processo de grande crescimento. O reino pode ter parecido insignificante na época de Jesus, mas a história não acaba aí. Ele tem poder vital e vai crescer sem parar. As parábolas também ensinam que a consumação de tudo que o reino significa espera pela parousia de Jesus numa data futura desconhecida. A parousia é a volta de Jesus, ou a segunda vinda. As parábolas apontam para isso. As parábolas falam de uma realidade que começa pequenininha, mas que cresce, uma árvore de mostarda. As parábolas falam de sementes que caem em determinados terrenos que não frutificam, mas caem num solo que frutifica a 100, 60 e 30 por 1. As parábolas falam a respeito de um tesouro escondido, cujo dono vendeu tudo que tinha para guardar aquele tesouro. É o Evangelho. Germina no coração das pessoas, que frutifica no coração das pessoas, que salva as pessoas em Cristo Jesus. É isto que a parábola do semeador nos ensina. Nos ensina que nós somos chamados a semear, meus queridos irmãos. Nós somos chamados a proclamar, a lançar as sementes e a orar para que o coração das pessoas não seja obstinado, endurecido, como a semente que cai em terra batida, à beira do caminho, para que o coração das pessoas não seja cheio de pedregulhos que as impeça de aprofundar no conhecimento e no relacionamento com Jesus, que o coração das pessoas não seja espinhoso, tomado por ervas daninhas, que possam fazê-las sucumbir na caminhada, olhando para as coisas mundanas, para as coisas humanas, esquecendo de um compromisso de vida com Jesus. O coração das pessoas seja terreno fértil, assim como o nosso foi, para que mais e mais vidas sejam alcançadas em Cristo Jesus. Quando Jesus explica a parábola do semeador para os seus discípulos, ele diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quero dizer para você nesta hora, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, quando você está assistindo e acompanhando essa aula, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Precisamos estar atentos à voz de Jesus, aos ensinos de Jesus, às orientações de Jesus. Precisamos estar atentos à missão que Jesus nos confiou. Eu quero encerrar, meu querido irmão, relembrando para você qual é a visão e a missão da nossa igreja. A declaração de visão e a declaração de missão da nossa igreja para esse tempo tem tudo a ver com a parábola do semeador. A nossa visão é esta: ser uma igreja em que todos os crentes, todos, vivam como discípulos multiplicadores. Ou seja, nós queremos que na nossa igreja todas as pessoas sejam semeadores. Todas as pessoas possam se imbuir dessa responsabilidade, dessa missão de semear a boa semente. A semente é boa, é o Evangelho.
O semeador não é muito importante, somos nós. Somos meros instrumentos nas mãos de Deus. Vamos orar para que os corações cujas sementes estão sendo lançadas sejam terra fértil para recebê-la. Isso, Jesus. Essa é a nossa visão. Toda a Igreja Batista Central de Taguatinga vivendo como discípulos que fazem discípulos para a glória de Deus. A nossa missão é essa, meus queridos irmãos. Queremos compartilhar o Evangelho. Esse é o nosso chamado. Compartilhar o Evangelho por meio de relacionamentos discipuladores, dos nossos relacionamentos com outras pessoas, por meio de pequenos grupos multiplicadores, mas não de forma exclusiva a isso, obviamente, de outras formas também. Queremos ensinar a palavra de Deus para que líderes sejam despertados, a fim de que as necessidades da comunidade e da igreja possam ser assistidas. Para isso que a igreja existe. É por isso que nós estamos aqui. Isso tem tudo a ver com a parábola do semeador. Que Deus possa abençoar a sua vida. Você possa ler a parábola do semeador em outros momentos. Leia a versão do Evangelho de Mateus, leia também a versão do Evangelho de Marcos, no capítulo 4, leia a versão do Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Compare as semelhanças, as diferenças que você encontra nesses textos, para que Deus possa ministrar mais uma vez ao seu coração. A minha oração, a minha expectativa genuína em Cristo Jesus, que este tempo tenha sido proveitoso para você. Que possa contribuir para o seu crescimento bíblico, teológico, espiritual na presença de Jesus. Possa contribuir também com a prática da sua vida, discipular a cada dia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai querido, Pai bendito, muito obrigado pelo que podemos estudar nesse tempo. Que o Senhor continue a falar ao nosso coração. Este ensino a Deus possa florescer através das nossas vidas, frutificar através das nossas vidas. Abençoa, Senhor, todos os meus irmãos que fazem parte desta classe. Abençoa, Senhor, as demais aulas que teremos neste ciclo. Em todas elas, o Senhor possa ministrar ao nosso coração para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Próxima semana, mais parábolas do reino, o joio e a rede. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus. Tchau, tchau.